algo dentro de você que te puxa para trás sempre que tenta avançar. Uma voz sutil, quase imperceptível, que sussurra: não vai dar certo. Ela surge quando você decide mudar de vida, quando promete ser mais disciplinado, quando tenta quebrar velhos padrões. E no início parece apenas cansaço, preguiça, procrastinação. Mas não é. É o seu cérebro, um mecanismo brilhante, milenar e, ao mesmo tempo, o seu maior sabotador. Ele não quer que você fracasse, mas também não quer que você evolua. O cérebro humano foi moldado para uma missão simples: manter você vivo e não realizado. E por isso, toda vez que você tenta sair da zona de conforto, ele te ataca com medo, dúvida, distração. Não porque te odeia, mas porque te protege. Ele pensa que te protege. A neurociência mostra que seu cérebro é um preditor de ameaças. Ele calcula riscos a cada segundo, tentando te manter em segurança. Só que segurança para o cérebro significa previsibilidade. Qualquer mudança é interpretada como perigo. Por isso, quando você tenta mudar, o sistema límbico, o centro emocional primitivo, dispara alarmes. O cortisol sobe, o batimento acelera, e você sente aquela ansiedade disfarçada de falta de motivação. É o cérebro tentando te trazer de volta ao conhecido. Ele te sabota para te manter vivo. Mas a vida que você quer não está onde é seguro, está onde é incerto. Está onde o medo tenta te impedir de entrar. A primeira chave para reverter isso é entender que o medo não é um inimigo, é um código. Cada vez que você sente medo, o cérebro está te dizendo: aqui existe crescimento. O desconforto é o mapa da expansão. E é nesse momento que você deve parar e observar. Quem está no comando agora? O instinto ou a consciência? Porque a diferença entre os que ficam e os que avançam está em quem decide o rumo, se é o cérebro automático ou a mente desperta. A neurociência chama isso de neuroconsciência, a capacidade de observar seus próprios impulsos antes que eles te dominem. Mas o cérebro é astuto. Ele cria armadilhas mais sutis: o autoengano, a justificativa, o adiamento. Você promete começar segunda-feira, promete pensar melhor, promete esperar o momento certo. Só que o momento certo nunca chega, porque o cérebro sempre encontrará um motivo racional para não agir. É o viés da aversão à perda. Você teme mais perder o que tem do que deixar de conquistar o que ainda não tem, e esse medo se disfarça de prudência. Ele parece sensato, mas ele é prisão. É o grilhão invisível que prende milhões de mentes ao mesmo ciclo de arrependimento e estagnação. A forma de quebrar essa corrente é treinar o cérebro, não com força, mas com repetição. O cérebro muda quando você o ensina, e ele aprende por experiência. Cada vez que você age apesar do medo, uma nova rede neural se forma. Cada vez que você se levanta depois de falhar, o córtex pré-frontal se fortalece, a área responsável pela decisão, pela clareza, pela visão. E assim, pouco a pouco, a mente deixa de ser um campo de batalha e se torna uma ferramenta de construção. A neurociência chama isso de neuroplasticidade, mas na prática, é simples. O que você repete se torna você. E é aqui que a crença entra. O cérebro não diferencia o real do imaginado. Ele responde ao que você acredita. Se você acorda dizendo "eu sou incapaz", "eu nunca termino o que começo", o cérebro apenas obedece. Ele ajusta a sua química interna para alinhar-se a essa história. Mas quando você começa a afirmar, com convicção, não com dúvida, que é capaz, que está evoluindo, que está reprogramando-se, o cérebro responde da mesma forma. Ele libera dopamina. Ele cria caminhos para o comportamento coerente com sua nova crença. É por isso que a fé, científica não religiosa, é uma ferramenta de transformação neurológica. Você acredita e o cérebro se ajusta. Mas a crença sem clareza é um navio sem bússola, e o cérebro precisa de direção. Ele precisa saber por que você está se movendo. Propósito não é uma palavra poética, é uma estrutura neurológica.
Quando você define um propósito claro, o cérebro ativa o sistema dopaminérgico mesolímbico, o circuito da motivação. Ele começa a buscar recompensas alinhadas à visão. É por isso que pessoas com propósito parecem ter energia inesgotável. Não é força de vontade, é química cerebral. A dopamina flui quando o cérebro entende que o esforço tem significado. Mas não confunda propósito com paixão. Paixão é emoção. Propósito é direção. Paixão oscila, propósito permanece. Quando você tem propósito, até a dor faz sentido. E quando a dor tem sentido, ela se transforma em combustível. Essa é a essência da disciplina. Não fazer o que é fácil, mas o que é necessário. E a disciplina não é genética, é neural. Ela nasce do reforço. Cada vez que você cumpre o que promete a si mesmo, o cérebro libera pequenas doses de dopamina. Você se recompensa internamente e o hábito se solidifica. Disciplina é a repetição que vence o instinto. Mas o cérebro vai resistir. Ele vai tentar te distrair. Vai oferecer prazeres rápidos, notificações, distrações, comparações. Cada clique é uma injeção de dopamina artificial e o cérebro, viciado em recompensas imediatas, começa a perder a capacidade de esperar. É assim que a sociedade moderna está sendo reprogramada. Cérebros impacientes, buscando prazer, evitando esforço. Mas a dopamina real, a que constrói propósito, só vem depois do esforço. A satisfação genuína é neuroquímica, mas exige superação. Por isso, a paciência é um superpoder neurológico. Gratidão é outro. Quando você sente gratidão, o cérebro ativa o córtex pré-frontal e o hipotálamo, reduzindo o cortisol e aumentando a serotonina. Em outras palavras, gratidão é a chave biológica da felicidade. Ela muda o foco do que falta para o que já existe. E o que você foca, expande. A neurociência chama isso de neuroseleção atencional. A mente filtra a realidade com base no que você valoriza. Se você vive buscando problemas, o cérebro só te mostrará mais deles. Mas se você começa a reconhecer conquistas, ainda que pequenas, ele passa a enxergar caminhos. E o que antes parecia caos, começa a se organizar. E mesmo assim, haverá quedas. Haverá dias em que nada fará sentido. E é nesses dias que a resiliência se torna vital. A resiliência não é resistir, é se adaptar. O cérebro resiliente é aquele que aprende a reconfigurar-se em meio ao caos. Ele transforma dor em dado, fracasso em aprendizado, perda em redirecionamento. É o que os neurocientistas chamam de crescimento pós-traumático. Você sofre, mas cresce. Você cai, mas evolui. A dor é o código mais poderoso de reprogramação que o cérebro conhece. Mas para que tudo isso funcione, é preciso consciência. Porque sem consciência, você será refém do seu próprio sistema neural. Vai repetir padrões, reviver traumas, reencenar histórias que nem são mais suas. O cérebro repete o que é familiar, mesmo que doa. É por isso que você atrai as mesmas situações, os mesmos erros, os mesmos sentimentos. Ele quer voltar ao conhecido. Só a consciência rompe o ciclo. Quando você observa o que sente sem reagir, ativa o córtex cingulado anterior, responsável pela autorregulação. Você deixa de ser o prisioneiro e se torna o programador. E é isso que a neurociência moderna revela. Você pode reescrever o seu próprio código. Cada pensamento é uma linha de programação. Cada emoção é um comando. Cada escolha, uma atualização. O cérebro não está contra você, ele está esperando instruções. Pare de alimentá-lo com medo e ele te mostrará coragem. Pare de repetirem-se fracassos e ele criará novas rotas. Ele é plástico, maleável, obediente. Ele se molda ao mestre que o guia. Então, olhe para si mesmo agora. Quantas vezes você acreditou ser vítima da mente, quando na verdade sempre foi o Criador? Quantas vezes culpou o destino, quando o verdadeiro poder estava no modo como você pensa, age e reage? Seu cérebro é o instrumento mais poderoso do universo conhecido.
capaz de criar mundos dentro de si. Mas para isso ele precisa de uma ordem. Reprograme-se. Não espere sentir-se pronto. Comece e o cérebro se ajustará. Enfrente o medo e ele se calará. Escolha a disciplina e o caos perderá força. A cada dia, a cada decisão, você está redesenhando seu mapa neural. Você está deixando de ser refém do instinto e se tornando o arquiteto da própria mente. E quando você compreender isso de verdade, o jogo muda. Porque o cérebro que antes te sabotava, agora trabalha a seu favor. Então vá. Reescreva o código. Desperte a mente. Transforme o medo em força, o hábito em disciplina, o pensamento em ação. E se esta mensagem te tocou, se inscreva no canal e compartilhe. Deixe que mais mentes despertem, que mais pessoas descubram que a chave da liberdade sempre esteve dentro delas. O cérebro pode te sabotar, mas a consciência pode te libertar.